peguei um pouco. Vou usar isso mesmo. Que Jesus nos ampare. Nossa tarefa é continuar esse seminário e nós vamos continuar abordando a questão da compaixão. A compaixão, ter compaixão é não estar indiferente ao sofrimento do outro, é se compadecer da situação que a pessoa se encontra, é amar expressando esse amor com paciência, amparo, atenção, cuidado. Simples, né? O nosso problema talvez seja isso. As palavras são fáceis de ser lidas e pronunciadas, mas nós nem sempre estamos estimulados, acostumados a lidar com essas questões. Se falar essas coisas, elas são bonitas e soam bem, o nosso problema maior é que a nossa sociedade, ela não cultiva esses valores. Nós temos, segundo um sociólogo muito lido no momento, Dalman, relações líquidas. Nossa sociedade está estruturada de uma forma em que o individualismo nos é imposto desde cedo. Na escola temos as avaliações, o contato com o outro, a disputa, a diferença, a comparação. Se você estuda, você passa. Se você tem dificuldade, você é mal visto. Na estética, as aparências, certas aparências trazem benefícios e sucesso, chamam mais atenção e abrem portas. Daí o cultivo da aparência física, a vida em busca de beleza, a ostentação. O emprego, as angústias, os estresses, as comparações, a renda, as cobranças. Seremos avaliados, julgados, queridos, desprezados. Nós já nascemos num mundo que é assim. A gente nasce e o mundo é assim. Isso forja a nossa personalidade. Por mais que nós não queiramos perceber isso está na raiz do nosso processo de crescer. E essa realidade molda a nossa forma de pensar, de agir, de escolher, de sentir. Então, quando nós olhamos para as coisas, quando nós pensamos as coisas, nós precisamos entender que isso já está enraizado na nossa personalidade. A disputa, a comparação, leva a nós termos relações líquidas. As redes sociais adentram nossa vida, celulares, tablets, notebooks, nos deixam antenados, mas distantes. Nossos laços são rápidos, tem até um comercial que mostra isso, né? KKK, balãozinho, não é? E ali a gente já expressou, não expressamos nada, na verdade. São rápidas relações, superficiais, momentâneas, relações frágeis, num mundo cada vez mais rápido e avassalador. As relações humanas se tornam líquidas, rápidas, impacientes. Cada vez mais o lema é: encheu meu saco, tchau. Me livro da pessoa, expulso da lista de amigos, saio do grupo, anulo essa chatice ou esse incômodo, movimentando através das ondas virtuais uma série de atitudes e energias intolerantes, apressadas, agressivas, que somos nós. Mas nós não conseguimos ver isso.
quê? Porque todo mundo está fazendo. E essas relações líquidas, elas não permitem a compaixão. A compaixão não tem espaço para ela. Nós não temos paciência para lidar com aquilo que incomoda. Nós tratamos o incômodo como uma coisa que precisa ser extirpado da nossa vista. Então não há espaço para compaixão, apesar de nós acharmos bonito. As pessoas têm 300, 500, 1000 amigos virtuais, mas na verdade tem pouca relação de afeto. A gente se aproxima de algumas pessoas e em geral há algum interesse nessa aproximação. E em geral esse interesse é imediato, é algo que vai nos satisfazer diante da nossa vida agora. Como a sociedade é farta, oferecendo múltiplas escolhas, só damos a atenção quando a pessoa entra na lista de pessoas que possam nos proporcionar algo. As relações líquidas nos desestimulam a compaixão, nos neurotizam, nos aprisionam. Estudos indicam que quanto mais a pessoa ascende na vida financeira, sua vontade de sentir compaixão diminui. Justamente aquilo que todos nós queremos, nessa sociedade que a gente vive, é aquilo que nos afasta da sensibilidade. Olha só que coisa estranha. Justamente as pessoas mais poderosas e mais ricas trilharam caminhos que levaram elas a extirpar da sua vida a compaixão. A forma de lidar com isso, ela não é percebida. Esse é o nosso maior drama. Nós não conseguimos perceber isso, porque faz parte da nossa vida. Nossa vida está estruturada assim. Para perceber isso, há necessidade de alguns movimentos pessoais. A felicidade, como nós falamos antes, lembra? Nós nos movimentamos quando há um interesse. E tenho certeza, todos aqui querem ser felizes, não é isso? Ou não? Alguém aqui quer ser infeliz? Levanta o braço, por favor. Os que quiserem infelicidade, se pronunciem. Era o que eu perguntei. Então há uma motivação. Apesar da ideia popular de que a felicidade depende unicamente de você, o caminho para conquistá-la talvez não seja apenas em você, mas em seus relacionamentos e interações com outras pessoas. E aí a gente começa a entender uma questão que é fundamental. A felicidade não é ter coisas. A felicidade necessita, para existir, que nós estejamos bem aonde estivermos. E vocês já repararam que nós que vivemos em sociedade, aonde estivermos tem gente? Não tem jeito. Aonde nós estivermos, haverá outras pessoas. Então parece-me que se nós quisermos ser felizes, precisaremos reelaborar essa visão hedonista, utilitarista, individualista, que nos afasta da felicidade, que nos afasta da sensibilidade para com o outro. Todos pensamos que queremos ser amados, mas o que nos faz sentir bem, na realidade, é amar. E parte
do que nos faz sentir mais amor pelos outros é fazer coisas gentis e compassivas por eles. Olha só que coisa interessante. Nós buscamos ser amados, mas a grande realidade é que se nós não amarmos, se nós não movimentarmos essa energia, esse sentimento dentro de nós, por mais que você seja amado, isso não te trará a satisfação íntima. Vamos entender, nós queremos ser amados pela pessoa que a gente ama, não é assim? Porque nós precisamos movimentar o nosso sentimento em direção ao outro. O problema é como nós nos relacionamos com exclusividade ou exclusividades. Isso limita a nossa capacidade de sentir. Quando nós entramos nessa rede do processo da compaixão, o nosso coração começa a exercitar a irradiação do sentimento de amor. E aí nós começamos a perceber a felicidade não como um momento, mas como algo perene, algo que fica. Porque a maioria das coisas que nós pensamos que nos trará felicidade são momentos que precisam ser repetidos e que muitas vezes, como o Márcio falou, vão trazer apenas cansaço. Quer ver? Você faz programa aquela viagem nas suas férias, e quando você viaja, aquela coisa toda, vão chegando no final dos dias, no último dia, você está energizado, não, você está cansado, doido pela sua cama. Dependendo do que acontecer, se tudo for às mil maravilhas, você não precisar pegar o trânsito daquilo, vindo de Cabo Frio, né? Não precisa pegar aquele trânsito, ficar 5, 6 horas dirigindo no trânsito parado. Se você vem de avião, não precisa pegar o trânsito da Brasil, ótimo. Mas nós vamos perceber o seguinte: isso não trouxe a plenitude. São momentos fugazes, momentos felizes. Isso quando você não volta com o carro em briga, né? Em guerra. Porque não comprou isso, porque esqueceu de fulano, porque não trouxe aquilo. Nós acabamos tendo relações em que nós buscamos momentos de prazer, associando isso à felicidade. A grande realidade é que a felicidade, ela não é algo assim. Ela é algo perene e possível. Se você busca a felicidade, não será tão feliz quanto seria se procurasse ser generoso. Em geral, essa busca pela felicidade é egoísta, porque nós estamos presos às nossas origens. E na nossa origem, desde que nascemos, a nossa relação com o mundo é egoísta. Nós não temos uma cultura que se estrutura no compartilhar, no compassionar. Os africanos, a gente estava vendo um filme agora há pouco tempo sobre Mandela, e eles tinham uma expressão que eu não sabia, mas é bem generalizada na África: eu vejo você, eu te vejo, Mandela. Eles olham nos olhos e dizem: eu te vejo. E você, se você parar para pensar, não é uma coisa tão simples assim. Você está colocando a pessoa não por trás do WhatsApp, do Facebook, do telefone, do celular, do e-mail, ou de uma conversinha de tapinha rápido. Você está vendo a pessoa.
Se você busca a felicidade, não será tão feliz quanto seria se procurasse ser generoso. O nosso problema é se convencer disso. É bonito, não é? Fala sério. É bonito, né? Caramba, chega até a emocionar. O problema nosso qual é? Realmente é muito bonito. Apio Corvino falou assim para Quinto Varro. Quinto Varro passou no livro Ave Cristo, né? Uma série de percalços horríveis, terríveis. Apio Corvino perguntou a Quinto Varro: Varro, você precisa saber o seguinte: você quer ser servido por Jesus ou quer servir a causa de Jesus? Forte, né? Você passando por uma série de sofrimentos, e aí vem um Espírito Superior. Por isso que a gente não vê o Emmanuel toda hora, a gente não aguentaria. O Espírito Superior, você pensa que ele vai te consolar, né? Te colocar no colo, ele te manda essa. Você quer ser servido por Jesus ou quer servir a Jesus? Fala sério, o que lota os templos, gente? A gente quer servir a Jesus ou a gente quer o carro novo? Hein? Aí é que está o problema da nossa sociedade. Como nós queremos o venha a nós não somos felizes, porque nós não somos generosos, não estamos acostumados com a generosidade. Elemento principal da compaixão é o fato de se doar, mesmo que seja de uma maneira pequena. Quando realizamos atos amorosos e afetivos, sentimos que recebemos mais amor de volta, explica Lindsay Holmes. É por isso que as pessoas compassivas agem movidas pela gentileza, quer seja atuando como voluntárias ou como simples ombros amigos, e de modo geral são mais felizes por isso. Nós, quando estamos inseridos num processo da compaixão, a recompensa é o próprio sentimento que você irradia, não é o obrigado, não é qualquer benefício, qualquer recompensa, não é ter ali uns bônus ali na entrada, vocês podem retirar, que vocês vão ter o direito a uma casinha ao nosso lado, se forem compassivos. Não, não é isso não. Ninguém aqui tem casa pronta em nosso lado, ok? Disseram que o tal de Anderson tem, mas há controvérsias. A felicidade, a função do amor e da compaixão. Isso é o Dalai Lama, 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Porque o budismo, ele trabalha muito essa questão da compaixão. Já fizeram pesquisas no campo das neurociências e descobriram, lá com as pesquisas, que as pessoas mais felizes do mundo foram alguns monges budistas tibetanos. O estado íntimo. Alguém disse que eles não tinham casamento, não casaram, não sei. Não tinham filho, não tem que pagar conta, mas só ajuda, né? Só ajuda. Não ajuda. Porque o estado de compaixão, ele só é possível no estado de relação. E o fato de eles estarem sem uma relação a dois, ou filhos, ou contas, não significa que eles não têm o quê? Relação com pessoas. E eles se relacionam com pessoas o tempo todo. A vida comunitária não é tão simples quanto parece, né? Gostaria de explicar, isso fala o Dalai Lama, qual a importância do amor e da compaixão. É importante saber o que é compaixão. Algumas vezes pensamos que é pena, mas isso não é compaixão. Compaixão é o senso de preocupação. Mais do que isso, é a noção clara de que todos os seres têm exatamente o mesmo direito à felicidade. Entender isso. Entender que não somos só os nossos filhos que têm direito à felicidade, que não somos apenas nós, e se preocupar com isso.
e começar a perceber que isso não é algo que possa passar em branco nas nossas vidas. Isso é compaixão. Essa compreensão é que nos traz a compaixão. Também um outro aspecto que costuma ser confundido com compaixão é a sensação de proximidade, de ligação que temos com amigos e parentes. Mas olha só, isso não é compaixão verdadeira, porque esse sentimento está ligado ao apego. Então, nós podemos muitas vezes pensar que a ajuda que nós damos àquele amigo é o nosso ato de compaixão. Mas ao tomar lá da cá nessas relações, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com os melhores amigos, ai do melhor amigo, do filho, da esposa, do marido, se não lembrar do dia do aniversário. Agora se resolveu um pouco isso, né? Resolveu um pouquinho isso, não foi isso? O Facebook avisa. Quem tem Facebook, né? Mas isso às vezes cria um diferencial, porque as pessoas botam um coraçãozinho, uma carinha feliz e diz parabéns. E aí você recebe o telefonema de uma pessoa que não tem Facebook, fala contigo, afaga o seu coração. Você percebe como essas redes sociais, elas criam, na verdade, um alívio para nós não perdermos tempo com o outro. E esse alívio, na verdade, é o que nos leva à sintonia com o nosso passado. E aí surgem as neuroses, as manias, as frustrações, as depressões, as fugas espetaculares, porque são coisas que nós já fizemos em muitas vidas. Percebam como uma coisa vai levando a outra. Por isso que a felicidade, ela é interpretada como um momento, como se você estivesse afogado e saísse e respirasse, depois voltasse, que leva ao apego àquela situação, ao vício, à necessidade da repetição daquele momento, daquele ato, daquela prática. Quando na realidade a alma, ela é um ser divino, cósmico, transcendental. Os budistas falam que nós precisamos chegar aonde estamos. É uma abordagem deles. Nós já somos seres cósmicos, só precisamos o quê? Segundo Platão, nós teríamos que nos lembrar. A doutrina espírita nos explica o seguinte: nós somos seres perfectíveis, em evolução. Mas isso não significa passividade perante o próprio erro. Não podemos confundir as duas coisas. O fato de nós ainda sermos imperfeitos não nos tira a responsabilidade da busca pela felicidade real, porque se não fosse assim, não existiria o quê? Aquele lugar que vocês conhecem já de muito tempo. Não existiria essas regiões inferiores. Não tem coisa mais triste, mais comovedora do que um médium socorrer um amigo com quem ele conviveu nessa vida, um irmão, um avô, porque nós vamos para as regiões que nós criamos com a nossa indiferença, com o nosso egoísmo, com a nossa busca pelo prazer momentâneo. Nós estamos habituados ao prazer momentâneo.
a usar as pessoas e as coisas. A gente desencarna, essa sede, ela se acentua. Há quem chame o mundo espiritual mais próximo de plano emocional, porque as emoções lá tendem a se multiplicar, e isso leva à cegueira, à vampirização, ao desequilíbrio. Então, a sensação de proximidade não é compaixão. Muitas vezes, nosso senso de preocupação com o outro depende da atitude que ele adota. Se a pessoa age de forma negativa, nosso senso de compaixão desaparece. Então a gente é muito bonzinho, desde que o outro siga as regras sociais do bom comportamento e do bom proceder. É fácil ser santo com Chico Xavier. É isso, trocando em... Então, nós somos muito compassivos com aquela pessoa que nos ajudou, que nos amparou, que nos socorreu, quando somos. Mas um senso de compaixão verdadeiro é o que nos leva a ver o outro como tendo exatamente o mesmo direito que eu à felicidade, seja quem for. A compaixão que se assenta no apego não se sustenta, ela é irreal. A que se baseia na compreensão da igualdade de todos os seres é desprovida de apego e é verdadeira, porque ela ultrapassa o nosso ego, o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo tribal. A compaixão leva a pessoa a ter empatia pelo outro. A empatia está atrelada àquilo que o Dalai Lama falou: a necessidade de você entender que o outro tem direito à felicidade. A empatia é a capacidade de natureza afetiva que uma determinada criatura tem de sentir, admitindo-se que pudesse colocar-se na situação e nas circunstâncias experimentadas por essa outra. Ou seja, é uma perfeita sintonia de comunhão de pensamentos e sentimentos. Ter empatia por alguém é considerar suas percepções, sentir seus pontos de vista e admitir uma perspectiva diferente da sua. Esse é um dos nossos maiores problemas. Por que nós não temos empatia pelos outros? Porque a nossa simpatia é apenas pelo espelho, pelo igual. Quando as pessoas correspondem às nossas expectativas, a empatia, ela é exigente, ela transcende a simpatia. A empatia elimina a antipatia. Aquela pessoa que lhe é antipático, ela fica com a energia da antipatia com ela, porque a empatia que você irradia, sente, envolve, não se deixa atingir pelos defeitos do outro. Para isso, a doutrina espírita nos ajuda, porque nós não estamos acostumados a essa empatia universal. Nós não estamos acostumados a esse olhar generoso para com os outros. É necessário exercício, raciocínio, ver qual é a vantagem da compaixão, da empatia. Há vantagens? Sim, o espírita sabe criar. Aí está as regiões inferiores para nos mostrar. É uma coisa real, não é uma fantasia, não é um filme, não é uma história em quadrinho. Bilhões de pessoas
estão presas às suas memórias e aos seus ódios. Então a empatia, o amor ao próximo, a caridade, ela tem uma função terapêutica na nossa vida. Ela é fundamental. Alegar inferioridade espiritual para não praticá-la é apenas alegar que você está programando um spa. Um spa, você sabe que umbral é um spa, né? Está percebendo isso? Você vai para lá sofrer uma limpeza de tudo aquilo que você deveria ter deixado na terra, suas ideias erradas. Aquilo lá é para limpar, gente. É só pegar o exemplo de André Luiz. André Luiz era um médico bem sucedido, não é isso? Amém? Viveu bem, gozou da vida, só que ele foi cheio de coisas da terra para lá. Então, por mais que as pessoas aparecessem para ele, vem comigo, meu filho, vamos, ele não conseguia ver. A gente pensa que a pessoa vai para lá banida, aquela imagem da expulsão do paraíso, né? Que tem agora esqueci o nome do pintor. Nas Bíblias muitas Bíblias tem aquela figura, né? Expulsão do paraíso, o anjo apontando. Não é assim não, a gente não vê. As pessoas, a gente começa a falar aqui, né? Compaixão, amor ao próximo, aí vem aquele sono. Compaixão, amor ao próximo, compaixão, caridade, aí vem o sono. Aí a gente fala assim, eu tenho os 6 números da Mega Sena. Oba! Os 3 dias a gente desperta. A gente só se interessa por o que a gente é afim, é a lei. Nós precisamos começar a entender que todas as pessoas têm direito a ser felizes, mas elas também têm direito de pensar o que quiser, de ser do jeito que quiser, de falar o que quiser e de pensar o que quiser, até de nós. Isso não deve abalar a nossa capacidade de empatizá-la. A empatia nos leva a querer estimular o melhor do outro, ouvir o outro, mas também ajudar de forma concreta, perdoar o outro pelo que ele é, porque nós não perdoamos uns aos outros porque a gente não admite que o outro seja imperfeito. Então eu vou ler para vocês prestem atenção, tá? Que eu sei que quando a gente lê é diferente, e essas coisas vocês não conhecem, mas a gente não perdoa o outro quando ele é a ironia do outro, o deboche, a leviandade, a arrogância, a raiva, a ganância, a fofoca, o comportamento inadequado, o vício do outro, suas manias, sua falsidade, sua maledicência, seus medos, sua dissimulação, sua indiferença, suas mentiras, sua irresponsabilidade, sua desorganização, sua discriminação, seus gostos, suas preferências, seu individualismo, sua rabugice, seu dogmatismo, sua desorganização, de novo, seu ódio. Tem alguma coisa de desorganização sobre 2 vezes, explica. Perdoe a desorganização do outro, seu ódio, sua intransigência, seu cabeçadurismo, sua explosividade. Nós não conseguimos suportar quem é assim. Daí a nossa antipatia. A antipatia é quase ódio, assim como a simpatia. Eu gosto desse nome do bloco, né? Simpatia é quase amor, porque não é o amor, porque para que haja o amor preciso transcender a simpatia para a empatia.
para que o outro seja do jeito que ele for, nós entendamos que ele não está assim por acaso. Ele só está assim devido às suas histórias de vida. Todos temos feridas emocionais profundas. Essas feridas moldam o nosso jeito de ser e dificultam a nossa percepção da realidade. Suas experiências de vida fizeram essa pessoa, que tem aqueles defeitos que a gente citou ali, ser desse jeito. Diante de nós, cabe a decisão de ter compaixão, perdão e um olhar fraternal por essa pessoa, ou crucificá-la com nossas razões, emoções e malcriações. É uma decisão nossa. A nossa decisão é difícil. Será que o outro vai teimar em continuar sendo imperfeito? Aí a gente age assim. Uma vez um amigo nosso, não agora, né? A gente era jovem, estudava aqui, aos sábados, e ele falou assim: essa pessoa, Anderson, como se eu soubesse. A gente às vezes cai nessa, né? Cilada, né? Os outros armam pra gente, né? Essa pessoa, Anderson, que fez isso, ela vai para o umbral, né? Vai para o umbral ou não vai, sabe? Lombardi. Não sei. Mas às vezes esse vai para o umbral é o que, gente? Hein? Um pouquinho mais alto, vamos lá. Vou sair aqui do foco. Quem foi que falou? É o nosso desejo. A gente antigamente mandava os outros para o inferno, né? Deixa ele vai ver só quando ele chegar do outro lado. Quero só assistir de camarote. Isso é ódio, gente. Isso é ódio. Isso significa que nós não vamos assistir de camarote, nós vamos estar com ele. A empatia é aquela coisa que a pessoa brigou com o irmão durante anos, ela não suportava o irmão, a forma como o irmão tratava a mãe, a forma como o irmão foi indiferente à doença do pai, a forma como o irmão é egoísta. O irmão muitas vezes dava festa de aniversário, não convidava os parentes. O irmão caiu doente com câncer terminal, os parentes visitaram e tudo mais. O irmão desencarnou. Botou o nome né? Com a prece e tudo mais. Passaram-se 5 anos. Na reunião mediúnica, veio no médium. A pessoa, a irmã estava presente. Veio um espírito diferente. O espírito chegou atribulado e começou a gritar: fulana, gritando o nome dela, fulana, me tira de lá, socorro, me ajuda pelo amor de Deus. Chamando a irmã que estava na mesa. Todos começaram a se emocionar. A médium abre a evidência que ela não vê mais o médium incorporado. Quem ela vê? O irmão. Então, ela já era uma reunião atípica. Foi o que nós começamos a falar, a emoção de você ver o quê? Um ente querido. E a região que ele estava, uma pessoa que viveu entre nós, era só de lama e odores de fezes. E ele mergulhado naquilo. O médium teve que ir lá e tirar ele. Você acha que era a hora da irmã dizer: está vendo? Está vendo? Não, foi a hora do abraço, da solidariedade, da compaixão. Se nós conseguimos fazer isso em reunião de resgate espiritual, por que nós não façamos isso aqui agora, uns com os outros, com as pessoas difíceis da nossa vida, com as pessoas difíceis do centro, da instituição que a gente trabalha, do trabalho, em casa? O momento de compaixão é aqui e agora. Devemos acabar com essa relação dúbia, simpatia, antipatia.
devemos mergulhar na relação da empatia. Somos desafiados pelo chamado de Jesus. Nós somos aqueles que estávamos há séculos mergulhados nas sombras terrenas. E Jesus nos chama para esse trabalho de reurbanização, de regeneração, de mudança. Nós podemos fazer. Pensamos no seguinte: vamos fazer 2 exercícios mentais aqui, rápidos. As pessoas colocam assim no carro, deve ter algum carro de vocês: o acaso não existe. Leia Kardec. Pessoal, por que Leia Kardec? Isso é culpa lá quando vocês estudavam lá na Batistina, que não queriam nada, na Mário Paulo de Brito, na José do Patrocínio. São escolas perto da minha que eu estudei, né? As daqui eu moro aqui há tantos anos, mas eu não sei o nome. Eu sei o nome da minha infância, né, gente? Na escola Grécia, vocês fugiam, pulavam o muro para roubar manga do lado do rio. Aí é Leia Kardec, não é? Leia Kardec. O acaso não existe. Então, por que será que o erro do outro está próximo de nós? Por que ele nos encontrou? Por que aquele erro tanto nos atrapalha, irrita, que nos faz deletar ele do nosso Facebook, que nos faz retirar o nome dele da nossa agenda para não aparecer no WhatsApp? Por que aquilo nos incomoda? A psicologia fala, né, da questão da projeção. Eu estou falando uma coisa curiosa, que a reencarnação, nossos erros são milenares. Eu vou dizer a vocês, nenhum erro do outro que nos encontra, que nos incomoda, nos encontrou por acaso. Então esse exercício de imaginação que eu queria fazer com vocês é simples. Comecemos a pensar o seguinte: essa dificuldade do outro que me irrita, que me fez desistir do trabalho, que me fez ir para o escanteio, que me fez não trabalhar mais naquela coisa, naquela casa, com aquelas pessoas, que me fez odiar aquela pessoa, que me faz, quando aquela pessoa vem lá, eu abaixar a cabeça e fingir que não estou vendo. Esse erro dessa pessoa, esse jeito dessa pessoa agir, vocês tenham certeza, nós já o fizemos, nós já o cometemos em outras vidas. Por isso, pelo medo que isso nos causa, pelo asco, pela dor que nós tivemos, nós execramos essa pessoa, quando na verdade ela é nada mais, nada menos do que nós anteontem, sexta-feira. E nós, ao recusarmos a essa pessoa a empatia, o perdão, o amparo, nós estamos adiando a nossa reparação com os erros do nosso passado, porque não adianta só espiar. A maioria de nós aqui, para estar aqui hoje, do jeito que nós estamos aqui, já espiamos coisas que fizemos, provavelmente. Só que nós estamos no momento da reparação. E na reparação, nós começamos a consertar aquilo que nós ensinamos errado, pregamos errado, agimos errado. E para isso, há a necessidade da pessoa difícil. Sem a pessoa difícil, como fazer a reparação? Fazer reparação com o Chico Xavier? Não. Com o Joana de Ângeles? Mas essas pessoas, nós fizemos mal a elas, mas elas já estão lá. Aonde estão? Nós precisamos reparar aqui.
com as pessoas que são difíceis, porque elas são o que nós ainda temos dentro de nós e que ainda não reparamos. Então, na verdade, a compaixão, a proposta dessa imaginação é entender a compaixão como uma necessidade de nosso resgate. O acaso não existe, estão entendendo? A pessoa difícil, o drama, a dificuldade do outro é justamente o momento do nosso resgate, da nossa sese. O erro do outro, a dificuldade do outro é nossa. E a nossa necessidade é dar ao outro amparo, socorro, estímulo, e não jogar nele energia negativa. Você é isso? Tudo bem, a gente já sabe que ele é isso. Mas isso não ajuda. Exercício do auxílio ao filho do mentor. Então vamos entender o seguinte: nós cometemos esses erros, ok? Nós trabalhamos aqui com desobsessão há muitos anos. Nenhum nome que nós tivemos em mãos em muitos anos de reunião, quando a gente fez a chamada, veio espíritos elogiando. Não, esse irmão foi exemplar. Nunca. Todos os nomes que já passaram por essa mesa, em muitos anos, todos são pessoas difíceis, com problemas, com dramas, com erros. Não, Deus, não. Não vou falar nem de pirataria hoje aqui, entendeu? Nem vou falar de pirataria. Somos nós. E as pessoas, é engraçado que a pessoa nessa profissão, né? A pessoa vai trabalhar onde? Não é? Engraçado isso, a gente é muito interessante, o ser humano é muito interessante. Eu adoro essas coisas. O conhecimento espírita é maravilhoso, mas nosso tempo está acabando. Aí, essas pessoas que somos nós, temos dívida, gente. Não tem ninguém sem dívida. É isso que a gente está querendo dizer. Nós, quando desencarnamos, a gente vai para essas regiões de tumulto, de confusão, de lama, de guerra. A coisa mais surpreendente, quando a gente às vezes tem uma visão dessa pessoal, é você perceber o seguinte: você batalhava em guerras quando encarnado, desencarna e vai para batalhas no mundo espiritual. Olha que coisa, como se continuasse. Chega um momento, os mentores te recolhem, levam para uma instância de socorro, de amparo, mostram para você: olha, existe vida passada, você está assim por causa disso, disso. Isso aconteceu porque você também antes fez isso. Eles fazem o que com a gente? Nos amparam. E aí começam a planejar a nossa próxima encarnação. E aí a gente vem. A gente encarna. Só que, nesse exercício de imaginação, queria que vocês entendessem o seguinte: a pessoa difícil, muitas vezes, é filho daquele mentor que nos amparou. Imagine isso. Que esse mentor que nos resgatou, que nos auxiliou, que te carregou, imagine no ombro, você de um lado, fulano e ciclano, que você depois conheceu os livros. Eles tiraram você de lá, daquela região umbralina, levaram para uma colônia. Como era fulano e ciclano, a colônia era para implantar a doutrina espírita no Brasil. Aí você vem, renasce. Os filhos de fulano e ciclano são as pessoas difíceis com quem você tem que lidar. Até por um ato de solidariedade, imagine que fosse cada pessoa difícil, cada pessoa com aqueles defeitos que a gente viu, imaginemos que fossem filhos, netos, entes queridos desses que nós devemos tanto. Será que não facilitava a gente ter compaixão? A gente saber que a gente está nessa rede de solidariedade? Agora, outra questão que é fundamental. Nós conhecemos uma pessoa que tem uma história muito interessante.
ela descobriu, essa pessoa, que ela foi um obsessor que atacava a casa espírita, e que num belo dia, nos anos 40 ou 50, esse obsessor foi esclarecido em reunião mediúnica, e ele, agradecido, prometeu o quê? Eu irei ajudar esta casa. E ele renasceu. Com 14, 15 anos ele era envolvido com banda, foi para a mocidade da casa espírita. Quando a presidente da casa espírita olhou para ele, é ele, aquele trabalho do espírito que hoje ele é o presidente da casa espírita. Então isso que a gente está falando é muito próximo da gente. Ele não está aqui não, gente. Você fica olhando para Deus. Então, vamos entender o seguinte: nós somos aqueles com quem os mentores contam para auxiliar seus parentes. E depois que esses mentores que nos auxiliaram no passado ascenderem para planos melhores, nós seremos aqueles que os iremos substituir lá nas colônias aqui próximas, terra a terra. Nós, ao desencarnarmos, iremos assumir esse papel. Porque quem nós vai assumir? Para isso, nós precisamos ter compaixão. A compaixão para com os caídos da terra. Porque se nós não entendermos que aquele que faz mal, aquele que tem problemas, aquele que tem defeitos, é doente, é enfermo, nós não conseguiremos ter compaixão. Nós todos somos crianças, meninos espirituais, e necessitamos ter o leite, o alimento, gradativamente. Nós só amadurecemos quando começamos a entender a urgência da compaixão uns para com os outros. É justamente esse trabalho que nós estamos sendo convidados por Kardec, por Leon Denis, por Hermínio de Miranda, por Deolindo Amorim, por toda a plebe de pessoas que estiveram encarnadas aqui no passado e que construíram o edifício da doutrina espírita. Nós precisamos pegar esse bastão e construir as bases do mundo de regeneração, a partir da regeneração do nosso coração. A compaixão é uma urgência na nossa vida. Todos esses defeitos que nós nominamos ali, e tantos outros mais, não nos encontram por acaso. Por isso, o nosso desafio é colocar a compaixão na nossa agenda diária. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos estimule, que Jesus possa trazer para nós a motivação do trabalho diário da compaixão. Tá bom, gente?